Paz, Senhor Jesus, aqui Pastor Rosanildo do programa Voz do Libertador, e hoje nós estamos aqui num lugar muito parecido com o Mar da Galileia, e nesse ambiente maravilhoso eu começo a imaginar Jesus e os seus discípulos atravessando o Mar da Galileia. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus ordena que eles atravessem o mar ao outro lado, para a região de Decápolis. E durante a travessia, Jesus não estava presente, uma grande tempestade vem sobre os seus discípulos. Eles ficam desesperados, claro, trabalham muito e não conseguem resolver aquele problema porque está além da capacidade humana deles. E exatamente isso acontece com a gente nos nossos dias ainda. Em muitas oportunidades nós estamos obedecendo a voz de Jesus e ainda assim passando por grandes turbulências. Essa passagem bíblica me ensina muitas coisas. Deus está falando para mim, Rosanildo, eu tenho algo a te ensinar. Que o fato de você estar na direção de Deus, fazendo algo para Deus, não te isenta de passar por dificuldades. Os discípulos estavam naquele lugar fazendo o que Jesus mandou. Mesmo assim, uma terrível tempestade veio sobre a vida deles. É fácil para a gente justificar, por exemplo, a tempestade no barco de Jonas, que estava fugindo da vontade e da direção de Deus. O difícil é explicar a tempestade no barco dos discípulos de Jesus, que estavam ali para obedecer à ordem do Mestre. Mas Deus está dizendo para mim, está dizendo para você, não é o fato que você está passando por dificuldade ou por tempestade que diz que você está fora da direção de Deus ou que Deus não está com você. Mas sim que até mesmo aqueles que obedecem a Deus passam por grandes dificuldades, passam por grandes problemas. Essa é uma das muitas lições que nós podemos tirar desse texto. O texto de João, o evangelista João também diz que de onde Jesus estava, ele via os discípulos, mas ninguém via. Ninguém sabia, talvez, que os discípulos estivessem lá no meio daquele lago, conhecido como Mar da Galileia, passando por grande dificuldade. Sinceramente, parece com a minha e a sua vida. Tem hora que ninguém vê o nosso sofrimento. Tem horas que você diz, eu estou sofrendo, estou naufragando e parece que ninguém vê, ninguém enxerga. E as pessoas que ainda quando vão lhe falar, contam dos problemas delas e nem se interessam pelos seus problemas. É verdade, você tem razão. Tem horas que só Jesus vê o meu e o seu sofrimento. Mas isso é bom, porque tem coisas que Ele quer curar na nossa vida e tem coisas que Ele quer fazer na nossa vida que é bom até que ninguém esteja por perto. São cirurgias espirituais e emocionais que Ele quer operar sem que ninguém saiba, para que quando você apareça novamente no cenário, só existam as cicatrizes. Mas saiba que ainda que ninguém esteja vendo, Jesus está vendo o seu sofrimento e a sua tempestade. As pessoas zombam de você e dizem, você é fraco mesmo, você não suporta qualquer coisa. Mas isso é porque elas não estão na sua pele, elas não sabem o que de fato você está passando. Mas saiba disso, Jesus está vendo. Uma outra lição muito importante que nós vimos nesse capítulo 6 do Evangelho escrito por João, é que Jesus vem andando por sobre as águas. E Ele está dizendo para mim, Rosanildo, eu preciso te dizer algo. Que a tempestade que te aflige, eu trago ela debaixo dos meus pés. A tempestade que ameaçava sucumbir os discípulos, que ameaçava engolir os discípulos, que era maior do que os discípulos, veio debaixo dos pés de Jesus. Oh, que lição maravilhosa! É Jesus falando para mim, aquilo que te aflige está sob o meu controle. Aquilo que é tão grande para você está debaixo dos meus pés. O câncer, a doença, a enfermidade, o desemprego, o problema familiar que pode ser tão grande para você, está debaixo dos pés de Jesus. Está inteiramente debaixo do acesso e do poder de Deus. Para mim e para você pode ser impossível, mas nada é impossível para Deus. O seu problema, tenha fé. Jesus pode e quer resolver. Quando Jesus chega perto do barco, os discípulos entendem, ficam assustados e veem alguém andando por sobre as águas e entendem que é um fantasma. Tem horas que nós também fazemos exatamente igual aos discípulos. Quando nós enxergamos alguém, vimos uma solução que para nós é impossível, nós começamos a achar também que é coisa de outro mundo e nem acreditamos nas soluções que Deus dá.
Às vezes é alguém que nós não esperamos que quer nos ajudar e nós imaginamos que é coisa do maligno ou que é coisa de outro planeta, porque não entendemos que Deus venha resolver os nossos problemas dessa forma. Não fique escolhendo os métodos que Deus vai fazer, deixa Deus fazer. E Deus vai te surpreender da forma que você não imagina. Vai fazer milagres como você não espera, por onde você não espera e até por pessoas que você nem espera, mas deixe Deus fazer. Diga: Senhor, o Senhor tem liberdade para fazer como quer. As águas que atormentavam os discípulos foram usados como caminho para Jesus chegar até eles. E finalmente, eu gostaria de observar com você o Pedro, a fé de Pedro. E ele diz: Senhor, então se é tu, deixa que eu ande por sobre as águas, deixa que eu vou até ao teu encontro por sobre as águas. E o Pedro também anda por sobre as águas e vai ao encontro de Jesus. E olha que lição maravilhosa, que quando Jesus vem sobre o nosso encontro, até as águas que afligiam a vida dos discípulos se transformam em tapete para o Pedro andar. Aquilo que para você é um problema agora será um caminho que te aproximará mais de Cristo. Sinceramente, a gente não tem muito hábito de orar e buscar e chorar e suplicar quando tudo vai bem. Normalmente, a gente precisa de uma ajuda das dificuldades para rasgar o nosso coração, se humilhar perante o Senhor. Normalmente, quando o nosso emprego vai bem, ou a nossa empresa vende bem, fatura bem, é difícil a gente se humilhar. Normalmente se gloria e diz: olha, está faturando tanto, estou ganhando tanto, estou faturando tanto. E se alguém querer nos corrigir, a gente não vai aceitar, porque afinal de contas a gente está com sucesso. Mas quando tudo vai mal, aí a gente começa a pedir conselhos, começa a pedir ajuda, começa a pedir oração, começa a ir na igreja no horário da oração. E é exatamente o que Jesus está dizendo. Aquela tempestade que veio ao encontro dos discípulos, ela se transformou num caminho para Pedro chegar até Cristo. Os demais discípulos ficaram no barco espavoridos, assustados, angustiados. Mas Pedro teve uma atitude de, no meio da tempestade, ao encontro de Jesus. Eu quero pedir a Deus, nesta oportunidade, diante desse cenário tão lindo, que muito se assemelha ao lugar onde eles estavam, eu quero pedir a Deus que essa tempestade na sua vida sirva como um caminho para te aproximar de Deus. Que ela te dê combustível, que ela te dê forças para você se aproximar mais de Deus. Quem sabe já faz tanto tempo que você não tira um momento a sós com Deus para rasgar o seu coração, para contar as suas angústias, o seu sofrimento, a sua tristeza, mas que essa tempestade na sua vida sirva para você abrir o seu coração, se desvencilhar dessa bagagem de amargura, rasgar o seu coração e se aproximar de Jesus. Quando Jesus entrou no barco, os discípulos caíram, espavoridos diante de Cristo, dizendo: agora entendemos que tu realmente é o Filho de Deus. E eles ainda dizem: que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Perceba, nós não temos controle nenhum sobre os ventos. Nós não temos controle algum sobre o mar. Mas nós servimos um Deus que, uma vez que Ele está dentro do nosso barco, e quando eu falo barco, eu falo na nossa vida, na nossa família, quando nós o convidamos para entrar na nossa vida, no nosso convívio, esse sim tem o poder sobre o vento, sobre o mar. Esse tem o poder de fazer o sobrenatural na sua vida. E eu creio em Deus, que Ele já está fazendo e fará grandes milagres através de você e em você, através da sua família e também na sua família. Que essa palavra sirva para você se aproximar mais de Cristo no meio dessa pandemia. Convidá-lo para entrar no seu barco. Convide Jesus para entrar na sua tempestade. E Ele vai transformar a tempestade em um momento de dar glórias a Deus. Um momento de se assustar com a grandeza e a magnitude do Deus que você serve. Eu termino dizendo para você que, sentado na beira da praia, nós nunca saberemos o tamanho do nosso Deus. E quando Ele quer se revelar a nós, Ele nos leva para o meio da tempestade. Fique na paz que só Jesus tem para dar.